Olá, galera do terceiro ano do ensino médio. Forte abraço a vocês. Espero que esteja tudo ok com vocês, tá? E hoje eu vou resolver alguns exercícios da semana 2. Inicialmente nós vamos ver um pouquinho da parte teórica, tá? Então prestem bastante atenção. Semana 2 do PET 3, né? E nessa semana nós já estamos começando com equação da reta. Equação da reta está lá na página 18, tá? Como equacionar uma reta quando são conhecidos dois pontos distintos por onde ela passa? Então eu vou imaginar aqui a seguinte situação. Tenho aqui um eixo X, né? Tenho aqui o eixo Y, e aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B. Coordenadas do ponto A, XA. Coordenadas também do ponto A, YA. Coordenadas do ponto B, XB. Outra coordenada aqui do ponto B, YB. Então, eu tenho uma reta. Toda reta tem uma equação, e é uma equação de primeiro grau. Como é que eu faço para determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos A e B? Inicialmente, eu chamo a atenção de vocês para isso. Eu preciso determinar um outro ponto aqui no meio deles. Vou chamar esse ponto de ponto P. E aqui eu tenho coordenadas X e aqui eu tenho coordenada Y para esse ponto P. Então, bastante atenção. Primeiramente, eu determinei um ponto P entre os dois que tem coordenadas X e Y. Ronan, por que não XP, YP? Porque, na verdade, o x e o y sempre tem em toda equação de primeiro grau. X e y sempre vai ter. Então, eu decidi colocar as coordenadas x e y para esse ponto P, que são as minhas referências de equação de primeiro grau. Variável dependente e variável independente. Tá? Agora, eu quero que vocês prestem atenção aqui, porque eu vou dar sequência nesse pontilhado. Montei um triângulozinho retângulo aqui, ó. E dou sequência também nesse pontilhado. Montei um outro triângulozinho retângulo aqui, ó. Então, atenção que eu vou marcar os dois triângulos retângulos que eu montei, ó, com os pontilhados. Um é esse, AP aqui, e o outro é o PB aqui, tá bom? Bom, galera, por que eu fiz questão de montar os triângulos retângulos? Por um detalhe, tá? Eu vou usar nesse exercício, para deduzir essa fórmula, semelhança de triângulos. Essa parte de baixo aqui é x menos xa. Essa parte de baixo aqui é xb menos x. Esse pedacinho aqui é y menos ya. Esse pedacinho aqui é yb menos y. E aí eu vou usar semelhança de triângulos. Prestem atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Y menos ya sobre x menos xa é igual yb menos y sobre x menos xb. Aliás, aqui xb menos x. Nós vamos multiplicar isso aqui em cruz, tá bom? Bastante atenção aqui. A multiplicação em cruz, ela vai ficar assim, ó. X menos xa, que é a parte de baixo, vezes yb menos y é igual y menos ya de cima, vezes xb menos x. Se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, vai ficar xyb. Eu vou colocar aqui, ó. Xyb vezes xy menos xy, xa vezes yb menos xa yb, menos xa vezes menos y, mais xa y,
é igual. Distributiva do lado de cá. Y vezes xb, yxb. Y vezes menos x, menos xy. YA vezes xb dá menos YAxb. Menos YA vezes menos x, mais XYA. Pronto. Bom, eu acho que algumas coisas eu consigo cancelar nessa equação, tá bom? Presta atenção aqui, ó. Menos XY antes e depois do sinal, né? Eu consigo cancelar isso. Eu vou passar esse pedacinho para cá porque eu tenho um X aqui também, tá? Vou passar esse para cá e esse aqui também eu passo para lá. Todos para o primeiro membro para eu igualar a zero. Então vai ficar assim, ó. XYB menos XYA, que é esse aqui, menos XAY, mais XAY, menos XBY, menos XAYB, menos XAYB, e passo esse aqui para lá, mais YAXB. Bom, pessoal, o que eu posso fazer é colocar o X em evidência nesse primeiro. Então vai ficar assim, ó, YB menos YAX. Coloca o Y em evidência no segundo, mais XB, XA menos XB, Y. E aqui, menos XAYB mais YAXB. Não tem nada de semelhante aqui. Então continua assim. Menos XAYB mais YAXB igual a zero. Isso aqui nós vamos chamar de A, isso aqui nós vamos chamar de B, isso aqui nós vamos chamar de C. AX mais BY, AX mais BY mais C igual a zero. Essa aqui é a equação geral da reta, tá bom? É uma dedução um pouco complexa, um pouco puxada, tá bom? E é a equação geral da reta. Então deixa eu ver aqui, AX mais BY mais C igual a zero. Essa equação, ela está lá no finalzinho da página 19. E tem um outro jeito para determinar também essa equação da reta, que aliás eu acho até mais fácil que esse procedimento. É através do uso do determinante, tá? O que é isso, Ana, determinante? Nós aprendemos no segundo ano do ensino médio, matriz e determinante, né? Determinante é um número que representa uma matriz. Então eu poderia ter feito o seguinte. Eu sei que o ponto A tem coordenadas XA, YA. Sei que o ponto B tem coordenadas XB, YB. E sei que o ponto P, que é aquele que eu coloquei, tem coordenadas X e Y. Aí eu monto um determinante D. O determinante vai ser X, Y1, essa coordenada aí 1. Depois XA, YA, 1. Depois XB, YB, 1. Fecho aqui. Calculando o valor desse determinante, eu tenho o mesmo procedimento dessa equação da reta, tá? Só que eu não posso esquecer. Lembra disso? Ó, repete a primeira e a segunda colunas aqui do lado. X, XA, XB. E aqui Y, YA, YB. Eu tenho 3 diagonais principais. Eu tenho 3 diagonais secundárias. Aí você faz o cálculo e cai direto na equação da reta, tá? Esse procedimento é mais simples. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo desse tipo de procedimento, tá bom? Então a equação geral da reta é aquela ali no finalzinho, AX mais BY mais C igual a zero. E aqui eu tenho um exercício no comecinho da página 20. Vamos utilizar um exemplo para entender um pouco melhor. Observe o gráfico abaixo.
e determine a equação da reta que passa por A e B. Se vocês olharem, o ponto A tem coordenadas menos 1 e menos 2. Então, ponto A, coordenadas menos 1, menos 2. O ponto B, ele tem coordenadas, se eu não estou enganado, é 1 e 4. 1 e 4. E eu quero determinar a equação da reta agora, que liga esses dois pontos. Vou fazer o determinante, ó. X, Y, não precisa pôr vírgula não, tá? 1, menos 1, menos 2, 1, 1, 4 e 1. Então, eu peguei x e y, que tem que ter em todas as equações. Essa coordenada A, a coordenada B aqui embaixo. E a última coluninha é sempre 1. Por que 1, Ronan? Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Tá? Então, repete aqui o x, o menos 1 e o 1. Repete aqui y, menos 2 e o 4. Agora eu tenho, ó, 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Então vamos ver como é que vai ficar. Ó, x vezes menos 2 vezes 1, menos 2x. Depois eu tenho y vezes 1 vezes 1, mais y. Depois eu tenho 1 vezes menos 1 vezes 4, dá menos 4. Depois eu tenho, ó, diagonal secundária. 1 vezes menos 2 vezes 1, dá menos 2, troco o sinal, mais 2. Depois eu tenho x vezes 1 vezes 4, dá 4x, troco o sinal, menos 4x. E depois eu tenho y vezes menos 1 vezes 1, dá menos y, troco o sinal, mais y, igual a 0. Ronan, por que você troca o sinal da diagonal secundária? Essa pontilhadinha que eu estou fazendo é a secundária. Na regra do determinante, a diagonal secundária, que são essas três pontilhadas, você sempre troca o sinal. A diagonal principal, você conserva o sinal, tá? Então, a diagonal secundária, se der negativo, eu ponho positivo. Se der positivo, eu ponho negativo. Menos 2x menos 4x dá menos 6x. Y mais y dá mais 2y. E menos 4 mais 2 dá menos 2, igual a 0. Essa é a equação da reta que está aí no gráfico de vocês, que liga esses dois pontos A e B. Ronan, na apostila deu a mesma coisa, só que depois eles dividiram por 2. Pode ser simplificado? Claro que pode. Então eu posso dividir isso aqui por 2, vai dar menos 3x, mais y, menos 1, igual a 0. Eu só posso simplificar quando eu divido todos os termos por um mesmo valor, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí e até a nossa próxima aula. Forte abraço, tchau, tchau.